Olá, tudo bem? Tá começando agora mais um podcast Talk Mais, o podcast produzido pelo portal SP Rio Mais. Eu sou Rodrigo Almeida, tô aqui com a Poliana Vitorino. Bom dia, Poliana. Bom dia, Rodrigo, tudo bem? Tudo bem. Bom, gente, o verão tá chegando e com esse climinha mais quente, a gente sabe que alguns animais que não são tão próximos do nosso cotidiano chegam a entrar nas nossas casas, convivem com a gente ali um pouco no dia a dia. E para falar sobre isso, é importante a gente estar bem informado e saber como se comportar diante desses animais. Para isso, a gente está aqui com a Graziele Faria. Bom dia, Graziele. Bom dia. A Graziele é veterinária do CCZ, né? Já está aí há um tempo fazendo esse trabalho de lidar com esses animais e vai ajudar a gente bastante aí como lidar, como fazer aí para não ter nenhum risco, né, com esses animais, porque apesar deles apresentarem um risco para a nossa saúde, são animais muito importantes para o ambiente, né, Graziele? Alguns sim. A gente, nesse início de temperaturas mais quentes, né, a gente tem um aumento de chamados, né, com alguns animais que não são tão benéficos para a gente, assim, né? O escorpião, ele costuma ter bastante chamado nessa época. Os caracóis também, né? Porque aí agora a gente tem um aumento de chuvas, então a gente tem bastante umidade e um aumento do número de chamados para caracóis. E as baratas, que são os alimentos, a gente não atende barata, mas a barata é um indicativo de presença de escorpião, né? Porque eles são alimentos para esses escorpiões. E os acidentes, né? Acabam acontecendo. Acidente com serpente, porque elas se tornam mais ativas, acidente com escorpiões, acidentes com as aranhas. E saindo um pouco, né, desses outros animais, a gente também tem bastante chamado para morcegos, né? Porque a gente tem agora, assim, as temperaturas estão acima, né? A gente tem passado por umas ondas de calor bem desconfortáveis, é desconfortável para os morcegos também. E com as chuvas de verão, né, que são as chuvas muito intensas e às vezes acompanhadas de vento, também fazem o desalojamento desses morcegos, né? Então os chamados aumentam bastante nessa época. E a gente sabe que, assim, os morcegos, eles têm aquela atividade mais noturna, mas também é possível ver eles, assim, no nosso dia a dia, enquanto tá, tipo, digamos, na luz? Então, eles têm esse hábito, né? Eles saem já ao anoitecer, retornam para o abrigo deles ao amanhecer, né? Então eles passam esse período noturno se alimentando. E nesse período de verão também é a época de acasalamento, né? Então eles ficam mais eufóricos também, vamos dizer assim, né? Quando a gente vê um morcego de dia, pode ser em função de uma chuva, em função de um vento e agora em função do calor, que muitos deles se abrigam em forros, né, de laje, embaixo de telhas, e ali com o calor acaba ficando muito quente e eles se desalojam, né? Então a gente tende a vê-los durante o dia em função dessas mudanças climáticas, né? Um vento muito forte, se ele estiver numa árvore, pode jogá-lo no chão. Então, não é comum vê-los de dia, mas isso pode acontecer. O morcego de dia acende um alerta para a gente, né? Que seria um hábito incomum do morcego. Então, assim, acende aquele alerta, será que é um morcego que pode estar com o vírus da raiva? Sim. Né? Uhum. Então, assim, se ele estiver incoordenado, se ele estiver batendo contra os obstáculos, né? Batendo na parede, no muro, então já é um sinal de alerta, né? Para a gente recolher esse animal e proceder a uma análise dele. E como a gente faz aí para tentar impedir a presença desses bichinhos nas nossas casas, né? Então, quando a gente fala de aranha, de escorpião, né, a gente tem que pensar no meio externo, principalmente, né? O que a gente tem no nosso quintal, no nosso jardim, que pode estar facilitando o abrigo desses animais, a permanência dele ali, e colocando seres humanos e até os animais de estimação em risco, né? Então, é não acumular folhagens, resto de jardinagem, resto de obra, recicláveis e outros inservíveis no quintal, né? Porque tudo isso pode servir de toca, né? E quando a pessoa vai revolver aquilo ali, vai retirar de alguma forma, acaba sendo picado, né? Pode servir de toca para roedor também, né? As pessoas que acumulam muitas coisas podem acabar, né? O roedor, se ele tiver um acesso a um alimento, acesso ao lixo, ele pode usar aquele local ali como abrigo.
Roedor atrai serpente, né? Dependendo do local onde a gente esteja. Aqui a gente tem muitas áreas arborizadas, muita área verde. Então, o ambiente natural, né, para ter serpentes. E se tiver um roedor, acaba atraindo serpentes também. Quando a gente vai falar em escorpião, em aranha, esses ambientes também propiciam ao encontro, ao abrigamento desses animais. Eles estando do lado de fora, o que a gente pode fazer para que eles não entrem na nossa casa? Né? Através de barreiras físicas. Né? O escorpião, ele anda pela rede de esgoto. Né? Ele se habituou à rede de esgoto. Né? Ali ele tem abrigo, ele tem alimento disponível, fartura, né? E tem condições ideais para ele se esconder e procriar. Né? Os escorpiões prevalentes que a gente tem na cidade é o escorpião amarelo. Né? E as fêmeas, né? Só existem fêmeas, não existem macho. Eles se dividem, né? Se proliferam por partenogênese. Então, ela sente, né, que está num ambiente adequado para ela, ela vai ter a prole de 15 a 20 filhotes. E aí eles podem procurar algum tipo de saída dessa rede de esgoto, né, para procurar um alimento, né, ou para procurar um abrigo e acabar entrando na casa da gente. Então, o que a gente tem que fazer? Proteger essas saídas, né, que dão acesso à rede de esgoto, através de ralinho abre e fecha, tela, aquelas telinhas mais fininhas nos ralos, aquelas peneirinhas que chamam de ralo japonês, nas pias e tanques, manter cama afastada da parede, não pendurar roupa rente às paredes, telar a janela também é importante, aqueles ralinhos, aqueles rodinhos que de botar na porta, né? Tudo que vai impedir que ele saia da rede de esgoto para dentro do imóvel ou que ele venha do meio externo para dentro do imóvel. Porque muitas das vezes as ruas têm aquelas bocas de lobo bastante grandes, aqueles ralos de águas pluviais também, e ele, como está ambientado ali, ele pode sair. Um grande risco que a gente tem do escorpião sair do ambiente dele para dentro da nossa casa é quando as pessoas fazem dedetização na rede de esgoto. Né? Então é um perigo, porque assim, as pessoas veem, tem um bicho ali, vamos dedetizar, né? O que passa na cabeça primeiro, porque aí a gente elimina. Só que o escorpião, ele tem capacidades de perceber que o ambiente não está favorável a ele, né? Que tem um agente externo ali que pode ser tóxico para ele, né? Então, o que ele faz? Ele se fecha por onde ele respira, né? Que ele tem uns orifícios na parte do abdômen. Ele fecha aquilo ali e sai em busca de um novo abrigo. Né? Ele percebeu que a comida dele está morrendo, né? No caso a barata, que é mais sensível a esses agentes químicos, ele percebe isso e ele abandona. Então, basicamente, local. não tem como matar os escorpiões, tem como prevenir eles de chegarem. Assim, se você tiver na sua frente, você pegar um inseticida aerosol e botar em cima, aí não tem como, ele vai morrer porque você vai dar uma alta concentração ali e ele vai acabar morrendo. Mas você fazer a dispersão numa rede de esgoto é maléfico até pra gente, né? Porque ele vai sentir que ele está em perigo, vai desalojar porque ele vai em busca de um novo abrigo, de novos alimentos e nesse percurso, né, de busca desse novo local, ele pode provocar um acidente. Aí ele vai entrar na casa, vamos supor que você fez na sua casa, ele vai buscar a casa do vizinho, porque na casa do vizinho não tem. Então, assim, ele tem um efeito desalojante. Então, não é interessante fazer uma dedetização. E a gente tem na cidade algum ponto, alguma região em que o aparecimento desses animais é maior ou é, né, de uma forma aleatória? Tem alguns pontos que vocês registram mais ocorrências? Ele está disperso na cidade inteira, né? Mas, assim, alguns pontos onde a gente tem maior número de chamados, assim, próximo aos cemitérios, né? A gente tem um chamado um pouco maior. Deixa eu pensar aqui, no Galo Branco, né, Vista Verde, às vezes a gente tem um número maior de chamados. Mas, assim, de forma geral, a cidade inteira a gente tem esse problema, né, apresenta esses chamados. E a gente sabe que escorpião, aranha, são animais que apresentam bastante risco para as crianças, né? Tem alguma coisa que a gente pode fazer? Assim, a gente sabe que matar o bicho não é legal, né, mas a gente tem que prevenir as crianças de se acidentarem, né?
Então, se tiver, entre ter o risco, né, de uma criança sofrer um acidente, na chinelada que ele, assim, apesar dele ter uma carapaça rígida, você vai dar uma chinelada, vai dar um pisão, ele vai morrer, né? Então, assim, crianças até 10 anos, a gente tem um risco aumentado de óbito, né? Então, o que tem que fazer? Na suspeita, né, de ter um acidente com um escorpião, é buscar atendimento médico imediato. A nossa referência é o Hospital Municipal, na Vila Industrial. Tá? Então, assim, se possível, em até 30 minutos, essa criança tem que estar lá. Né? Porque aí vai fazer todo o acompanhamento, se for necessário fazer o soro antiescorpiônico, ele vai ser feito, né? E dependendo da evolução, de acordo com o critério e avaliação médica, né, pode ser aplicado soro ou não, vai depender da evolução dessa criança, né? Lógico que tem pessoas também que são mais sensíveis ao veneno, as aranhas a mesma coisa, não tem tanto esse risco aumentado como a gente fala dos escorpiões, mas vai depender da individualidade de cada um, se é mais sensível ou menos sensível, né? Nós temos aranhas que são agressivas, né? A armadeira, não sei se vocês conhecem a aranha armadeira, já viram? Aqui a gente tem uma foto que é aquela que levanta as patinhas ela dianteiras. Se arma mesmo, né? Ela se arma mesmo. Então, assim, ela tem essa posição de ataque, que ela levanta as patas dianteiras e ela pula, ela salta, né? Ela parte para o ataque. Então, assim, ela tem uma picada bastante dolorida, né? Uma picada que irradia para o membro afetado, né? Então, são dores intensas, dependendo da gravidade. É feito também o soro. Né? A aranha marrom, às vezes, essa aranha, voltando à aranha armadeira, é uma aranha que gosta de bananeira, né? Gosta de vegetação, né? De áreas mais sombreadas. Já a aranha marrom, que é uma aranha bem pequenininha, a gente, né, acha que a grande que é preocupante, né? Sim. Mas a aranha marrom é uma aranha bem pequenininha, essa já é bem domiciliar, ela gosta de ficar atrás do quadro, atrás do guarda-roupa, né? E ela tem um efeito que pode dar necrose. Caraca. Então, assim, uma picadinha que às vezes não vai doer muito na hora, mas ela pode necrosar. Pequena, mas venenosa, então. Venenosa, né? Então, assim, às vezes a gente se preocupa muito com as aranhas grandonas, tipo a caranguejeira, né? Mas a caranguejeira, ela assusta mais do que qualquer outra coisa, né? Porque ela não tem esse interesse médico que essas outras duas têm. Né? Então ela pode ter mais urticante, né? Uma coceira, uma coisa mais alérgica, né? A não ser para as pessoas que são mais sensíveis, mas a armadeira e a marrom são as mais preocupantes. As outras vão dar uma reação local, uma dor, mas nada que vá agravar muito. A gente estava falando sobre a questão assim dos roedores atraírem cobras e tudo mais. Esses animais, o escorpião e a aranha, eles atraem gambá, alguma coisa assim? Porque os gambás, eles comem, né? Escorpião, aranha. Comem. Então, a gente tem que manter, né? Quanto mais animais predadores de escorpião, né? A gente tem um ambiente favorável para esses animais, é bom porque a gente faz um controle biológico. Tem muita gente que tem medo de gambá, né? Porque acha que ele é um rato, acaba matando. Às vezes a gente recebe filhotinho chamado, tem filhote aqui que encontrei a mãe morta, tá cheio de filhotinho. Caraca. Né? Então a gente tenta fazer um direcionamento desses filhotinhos. Mas assim, o gambá, ele se alimenta do escorpião. O veneno do escorpião, o escorpião pode até picá-lo, mas ele não se abala, vamos dizer assim, com essa picada. A gente tem sapos, aquele louva-a-Deus também, ele pode se alimentar do escorpião. Caramba, sapo, aves de rapina, né? Coruja, gavião também pode se alimentar. E a gente tem as galinhas, né? Que as pessoas falam tanto, vamos colocar galinha no condomínio. A gente não recomenda a galinha, porque o escorpião tem hábito noturno, a galinha tem hábito diurno, né? Como a gente ouve assim, vai dormir com as galinhas, né? A pessoa que dorme muito cedo. Então, eventualmente eles podem se encontrar. Sim, ela está ciscando, acaba tirando ali alguma coisa, o escorpião está ali,
né, eles podem se encontrar eventualmente, mas são animais que têm hábitos bem diversos, né? É mais uma consequência do que propriamente uma naturalidade, né? Isso. E sem contar que, num local onde a gente tem galinha, a gente pode atrair outras coisas, né? As fezes das galinhas podem sujar as coisas, né? Elas podem subir em cima de carros, aí local que tem fonte, que tem lago, pode acabar se sujando e atrair outros insetos, né? Então, assim, em locais que são endêmicos para leishmaniose, né? As fezes das galinhas, das aves em geral, podem atuar como um substrato, né, para crescimento dos ovinhos, né, para a postura dos ovinhos desse mosquito, né? Não mosquito, é um flebótomo, que é o vetor da leishmaniose. Então, assim, locais onde a leishmaniose é endêmica, a gente tem aí, né, tenta fazer um controle, né, de um escorpião, mas acaba fornecendo matéria para a proliferação de um outro animal. E a gente, você citou, né, sobre o que a gente deve fazer para impedir, para socorrer crianças, né, adultos, tudo mais, que forem picados por esses animais. Mas e no caso dos pets, né? A gente tem cachorro, gato, o que a gente tem que fazer se a gente vê que esses animais foram picados? Então, hoje a gente não tem um soro, né, voltado para os animais domésticos. Né? Então, eles são tratados sintomaticamente, né? Percebeu que o animal foi picado por uma aranha, por um escorpião, é buscar atendimento médico veterinário e ele vai tratar de acordo com os sintomas, né? Os sintomas locais ou sintomas mais sistêmicos, né? Que aí vai precisar de uma intervenção um pouquinho mais profunda, né? De acordo com a avaliação do profissional. Sim. Certo. A gente estava falando muito sobre as nossas casas e tudo mais, mas esses animais também vão passar muito pelos locais públicos, né? Tem alguma coisa ali que chama a atenção desses animais aqui nos locais públicos? Alguma pracinha, alguma coisa assim? Um playground para as criancinhas? Então, se tiver, sempre que a gente faz esse tipo de atendimento, a gente observa se tem calçada levantada, né, que às vezes a raiz das árvores, né, acabam levantando a calçada e formam um ambiente ali que pode servir de abrigo. Tem local que tem a parte emborrachada do parquinho, né, que se tiver solto pode servir de abrigo também. Locais onde a poda, né, não roça, né, o capim está alto, ou que tem planta trepadeira, árvores, né, muito juntas, muito densas. Então, são locais, oco de árvore, né? Aquela árvore que já é uma árvore mais velha, que tem aqueles ocos na casca dela, no tronco, são locais que podem servir de abrigo. Então, sempre que a equipe vai fazer uma vistoria no lugar desses e a gente percebe que tem essas vulnerabilidades, a gente sempre encaminha para outros setores da prefeitura para eles fazerem uma análise e uma correção desses ambientes para que crianças ou idosos, né, principalmente que estejam ali utilizando a praça para brincadeira ou então aquelas academias, né, não sofram nenhum tipo de picada, né? Então, quando uma pessoa identifica ali um animal, já pode entrar em contato direto com o CCZ para avisar, para tomar alguma atitude, né? Sim, as pessoas vêm assim, área verde, vê que tem algum problema numa área verde, esse período agora as pessoas veem bastante carrapato também, né? Tem locais onde a gente tem presença de animal de grande porte, né? Ou locais onde tem muito animal de rua, então as pessoas veem carrapato, reclamam e a gente vai fazer uma vistoria e fazer uns encaminhamentos caso sejam necessários, né? Com relação a carrapato, a questão de manter os animais da pessoa domiciliados, né? Evitar que eles transitem por esses locais, porque eles podem levar carrapato para casa, né? A gente tem o carrapato de cão, né? Que é o vermelhinho, não sei se vocês conhecem, mas a gente tem em algumas áreas da cidade carrapato estrela. Sim. Né? Então, principalmente em áreas onde tem equinos ou capivaras, próximo a rios ou outras coleções d'água, a gente pode ter a presença do carrapato estrela. Né? Então, se você deixa, né, se as pessoas deixam o cachorro solto e ele circula por essa área, ele pode também pegar o carrapato estrela e trazer para dentro de casa. E o grande risco do carrapato estrela é que ele é o vetor da febre maculosa. Né? Então, às vezes, assim, num passeio que a gente acha que está fazendo bem para o cachorrinho, né, daí ele está indo ali passear, ele pode estar trazendo um carrapato contaminado para casa.
Certo. Sim. E a gente está falando sobre as mudanças climáticas. Elas também podem fazer com que os animais silvestres comecem a aparecer mais? Pode, né? Porque, assim, às vezes fuga, né? Procurar por um abrigo. A gente tem percebido um grande aumento, assim, de condomínios, né? Então, assim, tá tendo uma supressão de área verde, né, em muitos locais, né? Para abertura de estradas, a criação de condomínios, de casas, loteamentos, enfim. E esses animais, o que acontece, né? Eles acabam, né, precisando se reorganizar ali. Muitos morrem, né? E, assim, é uma mudança ambiental para eles, né? E uma mudança de clima também, porque a partir do momento que a gente tem supressão de árvores, né, e concreto e tijolo, a gente tem uma mudança da temperatura, né? Como eu falei dos morcegos, a gente está numa época de verão, então é esperado uma temperatura mais alta, mas a gente está tendo os picos, né, de temperatura, onde, assim, esse comportamento de morcegos se desalojando durante esses picos de temperatura, eu não tinha visto isso ainda, né? E esse último mês a gente teve bastante chamados relacionados a isso, né? E, assim, a gente pegar e ver que o morcego está ofegante. Caraca. Então, assim, meio, né, mais desidratado, porque às vezes quando ele cai, a gente pede, o que a gente orienta para a pessoa até a equipe chegar, coloca um balde em cima, coloca uma caixa, né, para ele não sair. Às vezes ele sai e acaba se escondendo, é um animal que tem contato, né? Então a gente tem percebido que quando pega, eles estão ofegantes. Então, assim, as mudanças climáticas, assim, a gente sente isso, né? Imagina os animais. Então, assim, tem uma implicância direta com a movimentação deles, né? A gente está falando aqui bastante sobre essa questão do calor. E, assim, é lógico, o verão é quente, mas os últimos verões, e inclusive esse aqui, está sendo muito mais quente, né? Essa onda de calor e tudo mais. Sim. Tem alguma questão aí que, além dos morcegos, né, que vocês estão percebendo essa movimentação diferente, tem algum outro animal que também está sofrendo mais e está tendo uma atitude diferente por conta dessa onda de calor? Olha, o que a gente tem percebido inicialmente é o morcego mesmo, tá? Sim, bastante número de chamados. Mas no calor, né, tudo aumenta, né? Então, assim, a gente já tem uma previsão aí de aumentar o número de caracol, serpentes acontecem bastante, assim, a gente tem tido bastante acidente com serpente, mas, assim, a gente tem que pensar que tem pessoas que trabalham no ambiente rural, né, que acabam se acidentando, e a gente tem as pessoas que acabam frequentando esse ambiente mais rural para fugir do calor, né? Sim. Período de férias, eles querem se divertir, fazer ecoturismo, e pode acabar aumentando o número de acidentes também, né? Escorpião, morcego e caracol é o que a gente tem maior aumento. Então nessa, aqui tem que ficar mais época. ligado, né? Ficar mais ligado, ficar mais esperto com relação a isso. Uma coisa que é importante, né, voltando a falar de morcego, é o contato dos pets com o morcego, né? Gatinhos, eles têm o hábito de caça, né? Principalmente os gatinhos que, né, têm acesso ao meio externo, vão passear à noite, voltam para dentro de casa. Então, assim, a gente não sabe contato com quem que ele teve, porque ele gosta da noite também e os morcegos também, né? Então, fica sempre aquela dúvida, será que ele teve contato com o morcego? Será que ele brincou com o morcego? Né, teve contato ou matou o morcego e deixou para lá, a gente não sabe, né? E aqueles que o morcego acaba caindo, né, ou por algum problema de saúde do próprio morcego, ou por uma condição ambiental, ele acaba caindo e esses pets têm contato com o morcego, né? Esse é um fator bastante preocupante para a gente, porque como o morcego, né, a gente já associa ele à raiva, né? E os animais brincando ou matando esse morcego, no caso de um morcego positivo, ele pode transmitir a raiva para esse pet. Então, quando há um contato do pet com o morcego, é importante, independente do status vacinal, tá? Se essa vacina está atualizada, é buscar o CCZ para fazer um reforço vacinal desse animal, tá? E se ele não tem vacina nenhuma, que acontece muitas vezes, ele entra para fazer um esquema emergencial de vacina e o período de observação. Tá? Se a gente tem um morcego coletado e o morcego está bom,
está viável, a gente pode até suspender, né, essas 3 vacinas, né, ao longo desse mês, desse mês inicial de observação. Mas se o morcego não for coletado, né, foi lá, brincou com o gatinho ou brincou com o cachorrinho e o morcego conseguiu voar, a gente não tem essa amostra, esse animal vai passar 180 dias de observação. Né? Então a gente precisa observar esse animal, que é o período, né, onde o vírus da raiva pode se manifestar, vai fazer a vacinação e vai fazer essa observação de 180 dias. Então é muito importante que animais contactantes, né, sejam encaminhados ou ao veterinário de referência deles, em quem eles confiam, ou no CCZ, para a gente fazer tanto a vacinação de emergência quanto preencher, né, o nosso boletim de investigação e fazer esse acompanhamento desse animal, seja por 10 dias ou por 180 dias. Sim, e falando sobre o tipo de ocorrências, né, que o CCZ atende, tem como você esclarecer melhor para a gente quais são os tipos de ocorrências que a gente pode acionar? Porque às vezes as pessoas acabam confundindo, né? A gente vê animalzinho abandonado na rua e já acha que o CCZ vai recolher. Como é que funciona esse trabalho de recolhimento? Bom, o CCZ hoje ele possui duas divisões, né? Então são 2 unidades distintas dentro do mesmo espaço, tá? A gente tem a vigilância entomológica e zoonoses, que é onde, né, eu trabalho no setor zoossanitário, que é esse que cuida dos animais sinantrópicos e peçonhentos e doenças zoonóticas, tá? E tem a arboviroses, que é o controle da dengue, tá? E tem a outra vertente, né, outro departamento, divisão de bem-estar animal, que é que cuida da vacinação, da castração, da microchipagem, do recolhimento de animais de grande porte. Tá? Então, são, né, 2 divisões distintas. E o que é, né, dentro da zoossanitária? A gente vai trabalhar com aranha, com carrapato, com serpente, com roedor, com pombo, com lacraia, lagarta, né? E as doenças zoonóticas, que a esporotricose, a raiva, leishmaniose, leptospirose. Então, animais que sejam suspeitos dessas doenças, os médicos veterinários que acompanham esse animal podem mandar as amostras para a gente, que a gente vai, né, fazer a análise. E se o animal for positivo, a gente também vai proceder a um acompanhamento desse animal. Né? O setor de arboviroses é a questão da dengue, da zika, da chikungunya, da febre amarela. E lá no bem-estar animal, o que eles vão fazer? Que tipo de recolhimento de animais que eles vão fazer? Né? Não é, eu estou com um problema, tem 3 gatos aqui na minha rua, queria que recolhesse. Não, o alvo não é esse. Tá? O recolhimento é de animais que deixem a população em risco. Tá? Aquele animal agressivo, animal agressor, aquele que já mordeu 10 na rua, né? Que atacou sem motivo nenhum, ou aquele animal que tenha uma suspeita de doença zoonótica. Tá? Então, assim, eu tenho suspeita que aquele animal tenha leishmaniose, né? Tá cheio de ferida, tá magro. Então, há essa suspeita, a gente vai fazer uma visita, né, vai fazer uma análise superficial e se ele estiver dentro desse critério de recolha, ele vai ser recolhido. Sim. Tá? Legal. Agora, pura e simplesmente porque tem animal na rua, que o vizinho alimenta, aquele cachorrinho que brinca com a criançada, não, esse não é alvo de recolhimento. Sim. Certo. Agora a questão só do processo inverso, né? A gente fala muito sobre os bichinhos que ficam na rua, mas é importante também a gente cuidar de quem está dentro da nossa casa, né? Sim. Você já falou aí que é importante manter eles em casa, principalmente nesse período agora que vai ter mais contato com os animais de fora, né? Sim, tem que ter bastante cuidado. A gente tem muitas áreas arborizadas, né? Então, né, é comum todo mundo andar na rua à noite, ver morcego, ouvir o barulho do morcego, né? Evitar que os animais saiam para passear sozinhos, desacompanhados, porque eles podem ter contato com animais, podem ser picados por um escorpião, podem ter contato com um morcego, mas eles podem também ser alvo de um humano, podem ser atropelados, tem gente que não gosta, principalmente de gato. Verdade. Vai chutar, vai colocar veneno, né? Infelizmente isso ainda acontece bastante. Verdade. Então, assim, animal tem que ficar dentro de casa,
né? Sem, ele gosta de passear. Não, gente, ele não precisa passear, porque ele pode um dia sair e não voltar, né? O animal tem que estar na guia, né? A gente tem uma lei nova, né, recente, falando do uso da focinheira. Sim. Então, aquelas raças que constam nessa lei, que são ditas como agressivas, né, raças perigosas, precisa usar a focinheira. Por mais que o animal seja manso, né? Mas a gente não sabe o comportamento dele frente a uma criança, frente a um outro cão. Então é importante que aqueles animais elencados ali usem a focinheira. O animal tem que estar na guia, porque muitas vezes tem um animal muito mansinho, passeia sem guia, e às vezes o animal pode achar que está brincando, atravessar a frente de um carro e acabar atropelado, né? O animal precisa ter um acompanhamento médico veterinário, é importante, né? O que serve para um animal, assim como a gente, né, serve para uma pessoa, não serve para outra, a mesma coisa, serve para um animal, não serve para o outro. A gente precisa fazer o controle de ectoparasitas, a pulga, o carrapato, que causa incômodo no animal. Podem causar incômodo na gente também, uma infestação de pulga, uma infestação de carrapato, não vai picar só o animal, vai picar outras pessoas também. Alimentação, que esse animal precisa, água fresca disponível, e vacina, né, gente? A gente falou aqui da vacina antirrábica, mas tem as vacinas que previnem contra as doenças que são próprias dos animais. Uhum. E as vacinas ficam disponíveis, né, no CCZ o ano todo, não é só da raiva, né? Não, a gente tem só a vacina antirrábica, tá? A vacina múltipla tem para os animais que são do CCZ, tá? Esses animais saem com as duas vacinas, a antirrábica e a vacina múltipla, mas para a população a gente tem a vacina antirrábica disponível o ano inteiro, de 8h30 da manhã às 4 da tarde, de segunda a sexta, e alguns sábados, quando tem a feira de adoção, a gente também tem um postinho de vacinação aberto, tá? Legal. Então, isso é bastante importante, porque é um animal saudável, é uma família saudável também. Verdade. Né? Maneiro. Tem mais alguma pergunta, Polly? Só isso. Então, beleza. Para finalizar, eu queria que você falasse como as pessoas podem entrar em contato com o CCZ. Então, a nossa porta de entrada é através de 156, tá? Então, qualquer solicitação que a pessoa tenha, qualquer dúvida, ou não quer uma visita, mas quer tirar uma dúvida, é só entrar em contato com o 156, que a gente vai receber essa solicitação, a gente vai entrar em contato com a pessoa, a gente vai fazer visita. Alguns locais, condomínios, escolas, às vezes solicitam palestras, a gente faz palestras também, a gente está nos eventos promovidos pela Prefeitura, o Conexão Juventude, o Prefeitura Mais Perto de Você, então a gente também está lá para atender a população. Né? Se a população tiver entrega de amostra, né, às vezes não consegue receber visita em casa porque trabalha o dia inteiro, pode fazer entrega de amostra lá no CCZ, pode até lá levar, que aí a gente conversa um pouquinho, faz uma orientação também, tá bom? Então, e tem uma cartilhazinha aí que está disponível para a galera. Temos a cartilha, aqui é a nossa cartilha de animais de interesse em saúde pública, aqui a gente fala um pouquinho, né, dos animais, quais são os riscos para a saúde, o que fazer em caso de acidente, né? Tá lá, então, toda pessoa que recebe a nossa visita, recebe o material educativo, não só a cartilha, mas a gente tem cartilha só de folder, né? Só de roedor, só de pombo, só de escorpião. Então, dependendo do atendimento que a gente faz, a gente entrega, além da cartilha, um outro folder. Muito legal. Tá bom. Obrigado, Graziele. Acho que foi um papo bem legal. É importante demais falar sobre isso, né? Porque, como a gente já disse, é um período muito quente, muito chuvoso. Sim. Então, a gente está ali quase que o tempo inteiro, possivelmente entrando em contato com esses bichinhos, isso, né? Isso aí. Eu que agradeço a oportunidade, né? Obrigada. E nos colocamos à disposição. Muito obrigada. Obrigado, Polly, mais uma vez pela companhia. Obrigada, Rodrigo. Tamo junto. É nóis. Esse é mais um podcast Talk Mais. Esse e outros episódios ficam disponíveis no site e no YouTube. Acesse www.sprriomais.com.br. Obrigado e até a próxima.